Doutor Moisés Ximenes já está aqui ao meu lado, otorrino, e vamos falar de um problema na voz, que é muito comum, inclusive, entre os artistas, as pessoas que trabalham com a voz. De vez em quando a gente escuta um cantor falando que está com calo nas cordas vocais, não é isso, doutor Moisés? E eu quero saber o que é isso, quais são os sintomas, diagnóstico, tratamento. Tudo bem? Prazer ter sua participação aqui no nosso check-up. O prazer é todo meu. Queria agradecer o convite ao programa Check-up. E os calos vocais são lesões realmente muito comuns nos pacientes que, de uma certa maneira, têm uso excessivo da voz, tá? São, por definição, lesões fonotraumáticas, que é realmente pelo uso excessivo, abusivo, às vezes até errado da voz, mas neste perfil de profissional que tem o uso maior do que a população geral. Mas o que é o calo? É um dano na corda vocal? Qual é a definição assim bem clara e menos técnica para o nosso público? Bom, uma definição muito boa é que realmente quando a gente tem um trauma excessivo em determinada região do corpo, por exemplo, nas mãos e tudo, e forma um calo. Na corda vocal acontece a mesma coisa. O calo, ele é um espessamento epitelial, é como se fosse realmente um engrossamento da pele, que ocorre pelo traumatismo constante da prega vocal se chocando uma contra a outra. E naquele local se forma o calo. Então o uso excessivo, ou seja, o uso excessivo da voz acaba lesando aquela estrutura da prega vocal, formando um espessamentozinho que é o calo. E normalmente são vários calos. Pela definição, normalmente são bilaterais. Então, quando você faz o diagnóstico, você vai ver um pontinho em cada prega vocal, definindo assim o calo. Dificilmente vai aparecer dois pares de calos. Normalmente é um par de calo, um em cada prega vocal. E para se chegar a esse diagnóstico é muito complicado? Não, o diagnóstico, normalmente o paciente ele vai apresentar uma rouquidão, normalmente que piora ao abuso da voz e que normalmente persiste. Se for uma virose, uma gripe, pode aparecer a rouquidão. Mas a persistência desses sintomas de disfonia acaba levando ele para o consultório e a gente faz a laringoscopia. E o diagnóstico é bem simples. Laringoscopia é o exame principal. Exatamente. Às vezes, os calos vocais podem confundir com outras lesões. A gente abre mão de outros exames, mas bem definido mesmo, a laringoscopia é o melhor exame e facilmente se chegar ao diagnóstico através dele. Doutor, e como é a laringoscopia? A laringoscopia é um exame em que a gente, através de uma câmera, a gente vai na garganta do paciente e aí, através da boca mesmo, e aí a gente vai conseguir ver através dessa câmera num vídeo as imagens dos calos vocais. E aí? É um problema fácil de tratar? Como é que esses calos desaparecem? Se não forem tratados, podem se transformar num problema maior? A pessoa pode chegar a ficar completamente afônica mesmo, de forma definitiva ou não? Se o paciente ele realmente seguir as orientações, é uma doença muito tranquila de se resolver. O tratamento ele consiste principalmente das correções de fatores associados, como doença do refluxo, como disfunções respiratórias que podem estar prejudicando a fala do paciente, mas o principal é a fonoterapia. É o profissional fonoaudiólogo que vai fazer exercícios vocais para fazer esse tratamento e em 90% das vezes resolver de maneira clínica, só através da fonoterapia e dessas correções, os calos. Mudar a rotina, né? Diminuir um pouquinho o uso da voz. Certamente. Gritar menos. A maior parte desses pacientes, se forem profissionais de uso intenso da voz, eles têm que ficarem afastados um tempo do trabalho para não estimular novamente o crescimento dessas lesões. Mais ou menos quanto tempo? Normalmente a gente utiliza como regra uns 3 meses de fonoterapia. E aí o paciente que usa intensamente. Lógico, se ele não é um profissional da voz, que fala de uma maneira habitual, ele não vai precisar desse afastamento. Mas se for, seria interessante esse afastamento para que a fonoterapia seja mais efetiva, com menos trauma, pela questão do uso abusivo da voz. E se não for tratado, o problema pode se agravar e se transformar num câncer, por exemplo?
Não, o risco de câncer nos calos é praticamente inexistente, tá? Só que os calos, eles tendem a piorar com não tratamento, a crescer, tá? Não é um crescimento absurdo, mas tendem a crescer. E aí cada vez mais vai ficando difícil o tratamento clínico e vai aparecendo desta forma o tratamento cirúrgico como opção. E aí depois que faz a cirurgia, normalmente a voz se normaliza. E a cirurgia é para retirada do calo? Para retirada dos calos vocais. E é uma cirurgia simples? Cirurgia simples, tranquila, tá? Via oral? A gente usa um aparelho, um laringoscópio de suspensão, um instrumental bem específico para as cirurgias da voz. Mas tecnicamente ela é relativamente tranquila. Ok, então todo mundo cuidando da voz, afinal de contas precisamos da voz, né? É o nosso instrumento de vida, de comunicação. Então vamos cuidar e vamos procurar também a ajuda de um especialista caso ocorra essa rouquidão persistente, né? Que é um sintoma importante, acho que é o sintoma mais importante, né? Exatamente, o sintoma definidor dos calos vocais é a rouquidão e realmente pela comunicação a voz ela é fundamental para a gente, para todos nós. Então cuidar dela. Muito bem, doutor. Muito obrigada. Até a próxima. Eu agradeço a vocês.